Quer mudar sua vida, mas não sabe por onde começar? Por que tantas pessoas sentem que têm potencial e ainda assim continuam presas na mesma rotina? Por que sabemos o que deveríamos fazer, mas nunca o fazemos de verdade? O problema não é a falta de motivação, mas sim os hábitos diários que repetimos sem pensar. Nos próximos minutos, você descobrirá como uma rotina simples, aplicada apenas durante 7 dias, pode mudar completamente a forma como você pensa, sente e age. A maioria das pessoas quer melhorar sua vida, alcançar seu máximo potencial e sentir-se mais satisfeita com o que faz a cada dia. No entanto, poucas entendem onde realmente começa essa mudança. Não começa com um grande objetivo, nem com um momento de inspiração repentina. Começa com os hábitos. As pequenas ações que você repete diariamente, muitas vezes sem perceber, são as que determinam em que direção sua vida se move. Seus hábitos moldam como você se sente ao despertar, como pensa durante o dia e como age diante dos desafios. Uma rotina sólida não apenas organiza seu tempo, mas também organiza sua mente. Quando seus dias carecem de estrutura, tudo se torna mais difícil. Você se sente cansado, distraído e sem controle. Em vez disso, quando estabelece uma rotina clara, até as tarefas mais simples começam a parecer mais leves e manejáveis. O mais poderoso dos hábitos é que eles trabalham em silêncio. Não produzem mudanças drásticas de um dia para o outro, mas seu efeito se acumula. Uma boa rotina não transforma apenas sua produtividade, transforma sua identidade. Você começa a se ver como alguém disciplinado, constante e focado. E essa nova percepção de si mesmo influencia cada decisão que você toma. Por isso, este plano não se baseia em força de vontade extrema, nem em sacrifícios impossíveis. Trata-se de seguir uma série de hábitos simples durante apenas uma semana. 7 dias podem parecer pouco, mas são suficientes para que seu corpo e sua mente comecem a notar a diferença. Você se sentirá com mais energia, pensará com maior clareza e agirá com mais intenção. Toda mudança duradoura começa quando você deixa de viver no automático e começa a desenhar seus dias. E o momento mais importante para fazer isso não é ao final da jornada, mas sim ao princípio. Porque a forma como você começa sua manhã define como tudo o mais se desenvolve. Tudo começa na manhã. Antes que o mundo desperte, antes que apareçam as distrações, existe um espaço silencioso no qual você pode assumir o controle do seu dia. Acordar cedo não é apenas uma questão de horário, é uma declaração de intenção. As pessoas bem-sucedidas não deixam que amanhã as arraste. Elas a lideram. Ao levantar-se mais cedo, você ganha tempo, clareza e uma sensação imediata de realização que marca o tom das horas seguintes. Enquanto a maioria ainda dorme, você tem a oportunidade de se focar em você. Pode pensar em seus objetivos, revisar seu progresso ou simplesmente desfrutar de alguns minutos de calma. Este hábito fortalece a disciplina e aguça a mente, porque te ensina a agir antes de reagir. Não se trata de dormir menos, mas de usar melhor o tempo em que você está acordado. Ao começar o dia, o corpo também precisa se ativar. Depois de horas de sono, beber água é uma das ações mais simples e poderosas que você pode fazer. A água desperta o organismo, ajuda a colocar o metabolismo em funcionamento e reidrata o cérebro, melhorando a concentração e o nível de energia. Manter-se hidratado favorece a digestão, cuida da pele e permite pensar com maior clareza. Adicionar um pouco de limão ou uma pitada de sal rosa pode fornecer minerais essenciais e refrescar o sistema, preparando o corpo para o dia. Amanhã também é o momento ideal para se expor à luz natural e se movimentar um pouco. Bastam 10 minutos de sol para elevar o estado de espírito e aumentar a energia. A luz solar estimula a produção de serotonina, uma substância natural que ajuda você a se sentir mais positivo e focado. Se a isso você somar um pouco de movimento leve, como alongamentos, saltos suaves ou uma caminhada curta, o efeito se multiplica. O corpo acorda, a circulação melhora e os músculos recuperam a flexibilidade. Essa combinação simples pode transformar completamente seu nível de energia. Outro hábito fundamental na manhã é dedicar alguns minutos à meditação. Não é necessário nada complexo.
Sentar-se em silêncio, fechar os olhos e concentrar-se na respiração é suficiente para clarear a mente e reduzir o estresse. A meditação treina você para manter a calma sob pressão, facilitando respostas conscientes em vez de reações impulsivas. Com o tempo, melhora a produtividade, estimula a criatividade e traz uma sensação de equilíbrio que se estende durante o dia. Cada um desses hábitos é simples por si só, mas juntos criam um efeito poderoso. Amanhã deixa de ser caótica e se torna uma base sólida, a partir da qual se enfrenta qualquer desafio. Não se trata de fazer tudo perfeito, mas de começar o dia com intenção. Quando você controla suas primeiras horas, tudo o que vem depois se torna mais claro e manejável. E com essa base estabelecida, o próximo passo é aprender a direcionar sua energia e sua atenção ao longo do dia. Depois de uma manhã bem estruturada, o verdadeiro desafio começa quando o dia avança. Aqui é onde muitas pessoas perdem o controle. As obrigações se acumulam, a energia diminui e a concentração se dispersa. No entanto, quem alcança resultados extraordinários entende algo fundamental. Não se trata de fazer mais coisas, mas de administrar melhor a energia e a atenção. Ao longo do dia, o corpo funciona em ciclos. Você não pode manter o mesmo nível de foco durante horas sem descanso. Forçar-se a fazer isso só leva ao esgotamento mental. Por isso, dividir o trabalho em blocos de tempo torna-se essencial. Trabalhar intensamente durante um período definido e depois fazer uma pausa curta permite que o cérebro se recupere e volte a render ao máximo. Essas pausas não são uma perda de tempo, mas um investimento em clareza mental e produtividade sustentada. A alimentação desempenha um papel crucial neste ponto. O que você come determina como você se sente. Refeições pesadas e ricas em açúcar geram picos de energia seguidos de quedas bruscas, provocando cansaço e falta de concentração. Em vez disso, optar por alimentos mais leves e equilibrados ajuda a manter um nível de energia constante. Proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos permitem que o corpo e o cérebro funcionem de maneira estável, sem altos e baixos extremos. Outro fator que costuma ser ignorado é a respiração. Quando o estresse aumenta, a respiração torna-se superficial e rápida, enviando sinais de alarme ao corpo. Parar alguns minutos para respirar de forma profunda e consciente pode mudar completamente seu estado interno. Inalar lentamente pelo nariz e exalar de forma controlada reduz a tensão, baixa o ritmo cardíaco e devolve a sensação de controle. Esta prática simples pode ser aplicada em qualquer momento do dia, especialmente antes de tomar decisões importantes. A gestão da atenção é igualmente importante. Vivemos cercados de interrupções constantes, notificações, mensagens, e-mails e estímulos que fragmentam o foco. Cada interrupção tem um custo invisível, já que o cérebro precisa de tempo para voltar a se concentrar. Por isso, aprender a eliminar distrações torna-se uma habilidade essencial. Silenciar notificações, estabelecer momentos específicos para revisar mensagens e criar um ambiente de trabalho limpo permite manter a mente focada no que realmente importa. Também é fundamental reconhecer quando o corpo pede um descanso mais profundo. Ignorar os sinais de fadiga não é uma demonstração de força, mas de desconexão. Um breve passeio, mudar de ambiente ou simplesmente fechar os olhos por alguns minutos pode restaurar a energia de forma surpreendente. O descanso consciente previne o esgotamento e permite sustentar o rendimento a longo prazo. À medida que o dia avança, essas pequenas decisões se acumulam. Cada escolha consciente fortalece a disciplina e reforça a sensação de controle. Não se trata de perfeição, mas de constância. Quando você aprende a direcionar sua energia e sua atenção, o dia deixa de te dominar. Você passa a liderá-lo. E com essa base, chega o momento de enfrentar um dos maiores desafios, encerrar o dia de maneira correta para se preparar para o próximo. Quando o dia se aproxima do fim, a maioria das pessoas simplesmente se deixa levar pelo cansaço. Desligam o corpo, mas não a mente. Os pensamentos continuam girando, as preocupações se acumulam
e o descanso torna-se superficial. No entanto, quem entende o verdadeiro valor do crescimento pessoal sabe que o encerramento do dia é tão importante quanto o início. É neste momento que se consolida tudo o que foi vivido e se prepara o terreno para o dia seguinte. Encerrar o dia não significa apenas parar de trabalhar. Significa fazer uma transição consciente entre a ação e o descanso. Reservar alguns minutos para refletir sobre o que ocorreu durante a jornada muda completamente a relação que você tem com seu tempo. Revisar o que você fez bem, o que poderia melhorar e o que aprendeu permite que cada dia tenha um sentido, mesmo quando não foi perfeito. Esta reflexão evita que os erros se repitam de forma inconsciente e reforça os avanços alcançados. Outro aspecto fundamental é a desconexão progressiva de estímulos. O uso constante de telas até altas horas da noite mantém o cérebro em estado de alerta. A luz e a informação contínua confundem o sistema nervoso, fazendo com que o corpo não entenda que é hora de descansar. Reduzir o uso do telefone, do computador ou da televisão antes de dormir ajuda a mente a se acalmar e o sono a chegar de maneira natural. Essa pequena mudança tem um impacto profundo na qualidade do descanso. A noite também é o momento ideal para preparar o dia seguinte. Não trata-se de planejar em excesso, mas de deixar claros um ou dois objetivos principais para amanhã. Ao fazer isso, o cérebro trabalha de forma inconsciente enquanto você dorme, organizando ideias e reduzindo a sensação de incerteza ao despertar. Saber exatamente qual é a primeira coisa que você fará no dia seguinte elimina a fricção mental e aumenta a probabilidade de agir sem resistência. O descanso não deve ser visto como uma recompensa, mas como uma necessidade biológica. Dormir bem não é um luxo, é a base do rendimento físico e mental. Durante o sono, o cérebro processa informações, regula emoções e restaura a energia. Quando esse processo é interrompido de forma constante, a disciplina enfraquece, a motivação cai e as decisões tornam-se impulsivas. Priorizar o sono é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar. Também é importante cuidar do diálogo interno antes de dormir. As últimas palavras que você diz a si mesmo influenciam como você descansa e como acorda. Terminar o dia com autocrítica excessiva só gera tensão desnecessária. Em vez disso, reconhecer o esforço realizado, mesmo em dias difíceis, fortalece a confiança interna. Não se trata de acomodar-se, mas de avançar com equilíbrio. Quando o dia é encerrado de forma consciente, o descanso torna-se reparador. O corpo relaxa, a mente se ordena e o dia seguinte começa com maior clareza. Este ciclo, repetido inúmeras vezes, cria uma base sólida para o crescimento pessoal. E é precisamente aqui que se revela a última peça do processo. Como transformar essas práticas em um sistema sustentável que se mantenha ao longo do tempo. Muitas pessoas conseguem mudar durante alguns dias, inclusive durante algumas semanas, mas com o tempo retornam ao ponto de partida. Não porque não tenham força de vontade, mas porque nunca construíram um sistema que sustentasse a mudança. A verdadeira transformação não depende de momentos de motivação intensa, mas de estruturas simples que funcionem mesmo quando você não está com vontade. Aqui é onde a maioria falha e onde se marca a diferença real. Um sistema não se baseia em fazer muito, mas em fazer o essencial de forma constante. Quando você tenta mudar muitas coisas ao mesmo tempo, o cérebro entra em resistência, sente-se sobrecarregado e busca voltar ao conhecido. Em vez disso, quando você reduz o foco a poucas ações claras, repetidas a cada dia, a mudança torna-se manejável. Não é a intensidade que transforma sua vida, é a repetição. Um dos pilares de um sistema eficaz é a clareza. Saber exatamente qual hábito realizar, quando fazê-lo e em que contexto elimina a fricção mental. Você não deixa espaço para a dúvida, nem para uma negociação interna. Quando uma ação está claramente definida, o cérebro a aceita com maior facilidade. A ambiguidade é inimiga da constância. Outro elemento fundamental é o ambiente. Muitas pessoas tentam mudar sem modificar o que as rodeia, mas o ambiente influencia mais do que a motivação. Se você quer ler mais, precisa de livros visíveis. Se quer usar menos o telefone, ele deve estar fora do seu alcance em certos momentos.
Projetar o ambiente a seu favor reduz a necessidade de força de vontade. O sistema trabalha por você, mesmo quando você está cansado. Também é fundamental medir o progresso, mesmo que de forma simples. Não para se julgar, mas para tomar consciência. Anotar que cumpriu um hábito, marcar um dia no calendário ou simplesmente reconhecer mentalmente o avanço reforça o comportamento. O cérebro precisa de sinais de progresso para manter o esforço. Quando não percebe avanço, perde o interesse. Um sistema sustentável também contempla os erros. Falhar não significa abandonar, significa ajustar. As pessoas que mantêm hábitos a longo prazo não são as que nunca falham, mas as que sabem voltar rapidamente ao caminho. Um dia ruim não destrói um processo. A verdadeira perda ocorre quando um erro se torna desculpa para desistir. A identidade desempenha um papel central neste ponto. Quando você deixa de se ver como alguém que tenta mudar e começa a se ver como alguém que é disciplinado, constante ou consciente, o comportamento se alinha de forma natural. As ações deixam de ser um esforço e se tornam uma expressão de quem você é. O sistema reforça essa identidade dia após dia. Com o tempo, os hábitos deixam de exigir atenção constante. Eles se integram à sua rotina diária, como escovar os dentes ou preparar café. Nesse momento, a mudança deixa de parecer um sacrifício e passa a ser parte da sua forma de viver. Não há luta interna, não há drama. Apenas coerência entre o que você diz que quer e o que você faz. Este é o verdadeiro objetivo: construir uma vida onde as decisões corretas sejam as mais fáceis de tomar. Onde você não dependa de estados emocionais, nem de impulsos momentâneos. E quando este sistema está em funcionamento, surge inevitavelmente uma pergunta final. O que acontece quando você olha para trás e percebe que já não é a mesma pessoa? Chega um momento, quase silencioso, em que você olha para trás e entende que algo está diferente. Não aconteceu de repente. Não houve um dia exato nem um sinal dramático. Simplesmente um dia você percebe que reage de forma diferente, pensa de forma diferente e age com uma calma que não tinha antes. Essa é a verdadeira mudança. Não a que se anuncia, mas a que se vive. No início, tudo parecia um esforço consciente. Levantar-se mais cedo, cuidar de seus pensamentos, ordenar seu dia, encerrar a noite com intenção. Cada ação exigia atenção. Mas com o tempo, o que antes custava energia começa a parecer natural. Você já não negocia consigo mesmo todas as manhãs. Já não busca desculpas constantemente. Começa a confiar em você porque demonstrou a si mesmo, dia após dia, que cumpre o que diz. Este processo não o torna alguém perfeito. Você continua tendo dias difíceis, momentos de dúvida e cansaço. A diferença é que agora você sabe como voltar ao centro. Sabe que um dia ruim não define sua vida. Sabe que o progresso não é linear, mas é cumulativo. E essa compreensão lhe dá uma tranquilidade que antes não existia. Muitas pessoas passam anos esperando por uma mudança externa que resolva tudo. Um novo emprego, um relacionamento, uma oportunidade inesperada. Mas a verdade é que a mudança real nunca veio de fora. Sempre esteve nas pequenas decisões, repetidas quando ninguém olhava. Nos momentos em que você poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolheu o correto. É aí que se constrói uma vida diferente. Quando você integra esses hábitos em um sistema, deixa de depender da motivação. Já não precisa se sentir inspirado para agir. Você age porque faz parte de quem você é. E essa identidade, construída com ações coerentes, torna-se sua maior força. Ninguém pode tirá-la de você, porque não depende de circunstâncias externas. Olhar para trás e reconhecer seu próprio crescimento é uma das sensações mais poderosas que existem. Não porque você tenha chegado a uma meta final, mas porque sabe que agora tem o controle do processo. Sabe como avançar, como corrigir e como se sustentar mesmo em momentos de incerteza. Este caminho não é exclusivo nem reservado para poucos. Está disponível para qualquer um que esteja disposto a assumir a responsabilidade por seu tempo, sua energia e suas decisões. Não requer talento extraordinário nem condições ideais. Requer constância, consciência e a vontade de não se abandonar. E agora,
A pergunta não é se isso funciona. A verdadeira pergunta é se você está disposto a aplicá-lo. Porque entender essas ideias é fácil. Vivê-las dia após dia é o que marca a diferença entre uma vida que se sonha e uma vida que realmente se constrói.